A chuva caía forte sobre as ruas empedradas do bairro Alto, transformando as calçadas em espelhos negros que refletiam as luzes neon dos bares. Era uma noite de outono fria em Lisboa, quando o inesperado irrompeu como um trovão. Pedro Almeida, agente da PSP com 32 anos, perseguia sozinho um suspeito armado que fugira após um assalto violento. O homem, desesperado, virou-se numa rua escura e disparou. A bala atingiu Pedro no peito, jogando-o contra a parede úmida. O sangue espalhava-se rapidamente pela farda azul, e o mundo começou a escurecer. Pedro caiu de joelhos, o rádio crepitando inutilmente na mão. A dor era lancinante, mas pior era o medo, não da morte, mas de deixar tudo inacabado. Ele era gay, closeted na força policial, onde os olhares de lado e as piadas sussurradas ainda existiam apesar das leis progressistas de Portugal. Nunca contara a ninguém no trabalho. A sua vida era dividida, o dever rigoroso de dia, as noites solitárias em abres discretos. Foi então que Miguel Ferreira apareceu. Miguel, 35 anos, arquiteto talentoso e pai solteiro de uma menina de 8 anos chamada Sofia, passeava o cão tarde da noite para escapar à insônia que o atormentava desde a morte da mulher, 5 anos antes. Ele ouviu o tiro, viu o corpo no chão e correu. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado do polícia ferido, pressionando a ferida com as mãos trêmulas. "Segure-se, por favor." "Eu chamo ajuda", murmurou Miguel, a voz firme apesar do pânico. Pedro olhou para ele, olhos castanhos intensos, rosto marcado por uma barba curta, uma calma que contrastava com o caos. Naquele instante, entre a dor e o sangue, algo inexplicável aconteceu, uma conexão imediata, como se o destino estivesse cruzado por razão maior. A ambulância chegou minutos depois. Miguel acompanhou Pedro até ao hospital de São José, recusando-se a deixar o desconhecido sozinho. Sentado na sala de espera, com as mãos ainda manchadas de sangue, pensou na filha que dormia em casa com a babysitter. Sofia era o seu mundo, adotada com a esposa antes do acidente que a levara. Desde então, Miguel evitava relações profundas, o luto e a responsabilidade de pai solteiro o isolavam. Mas algo naquele polícia o inquietava profundamente. Os médicos salvaram Pedro. A bala perfurara o pulmão, mas não atingira órgãos vitais. Teve sorte, disseram. Alguém pressionou a ferida na hora certa. Quando Pedro acordou, viu Miguel ao lado da cama, exausto mas presente. "Por que ficou?" perguntou Pedro, voz rouca. Miguel sorriu fracamente. "Não sei. Parecia necessário." Trocaram números. Miguel foi-se embora, mas a imagem daquele homem ficou gravada na mente de Pedro. Nos dias seguintes, Pedro recuperava em casa, no apartamento modesto em Alcântara. Mensagens começaram, agradecimentos, perguntas sobre a saúde, conversas leves sobre Lisboa, o Tejo, os pastéis de nata preferidos. Miguel contava sobre Sofia, como ela adorava desenhar o rio ao pôr do sol. Pedro falava do trabalho, omitindo a solidão que o consumia. Mas o destino reservava mais. Uma semana depois, Pedro recebeu alta parcial e decidiu agradecer pessoalmente. Marcou encontro num café no Chiado. Quando Miguel chegou com Sofia, uma menina de olhos vivos e cabelos cacheados, Pedro sentiu o coração acelerar. A criança olhou para ele com curiosidade. "É o polícia que o pai salvou?" perguntou inocentemente. Miguel corou. "Sofia, não sejas indiscreta." Mas Pedro riu, a primeira vez em meses. Naquele café, sob a luz suave da tarde, algo começou a nascer. Conversas fluíram, olhares prolongados. Pedro viu em Miguel uma ternura que nunca conhecera, Miguel viu em Pedro uma força vulnerável que o atraía. Contudo, sombras pairavam. Pedro ainda escondia a sua orientação no trabalho, temendo julgamentos apesar da Portugal moderna. Miguel, bissexual mas mais inclinado para homens após a viuvez, hesitava em envolver-se, por medo de magoar Sofia. E havia algo mais, o suspeito que atirara em Pedro ainda andava foragido, e a investigação aproximava-se perigosamente das suas vidas. As semanas passaram, e os encontros tornaram-se rotina. Pedro, ainda de baixa, passeava com Miguel e Sofia pelo Parque das Nações, onde o Tejo brilhava sob o sol de inverno. Sofia adorava Pedro, contava-lhe histórias da escola, pedia que ele a carregasse aos ombros. "É como um tio", dizia ela a Miguel,
que observava com um misto de alegria e receio. Miguel sentia o coração abrir-se lentamente. Desde a morte de Ana, enterrara os sentimentos profundos. Fora um casamento feliz, mas sempre soubera da atração por homens. Ana aceitara, mas nunca explorara plenamente. Agora, com Pedro, tudo era novo e intenso. Os toques acidentais, os olhares que diziam mais que palavras. Uma noite, após deixar Sofia com os avós, jantaram num restaurante pequeno em Alfama. Fado ao fundo, vinho do Douro. Tu salvaste-me a vida, disse Pedro, pegando na mão de Miguel sobre a mesa. Mas agora estás a salvar-me de outra forma. Miguel apertou-lhe a mão. E tu estás a trazer luz à minha. Sofia adora-te. Eu também. O beijo aconteceu naturalmente, na porta do apartamento de Miguel. Suave, cheio de promessa, mas interrompido pelo medo. Pedro recuou. Tenho de te contar algo. Sou gay. No trabalho, ninguém sabe. A PSP mudou, mas ainda há resistências. Miguel assentiu. Eu compreendo. Perdi Ana, mas antes dela tive relações com homens. Sofia não sabe tudo, mas é uma criança aberta. A partir daí, a relação aprofundou-se. Encontros discretos, passeios familiares. Pedro ajudava Sofia com os deveres, Miguel cozinhava para ele. Mas conflitos surgiam. Pedro voltava ao trabalho, sentindo a pressão de colegas que faziam comentários homofóbicos velados. Um superior, o inspetor Ramos, conservador e influente, notava a mudança em Pedro. Estás distraído, Almeida. Problemas com mulheres. Pedro calava-se, o peso do segredo crescendo. Entretanto, a investigação do tiroteio avançava. O suspeito, um traficante chamado Vasco, fora localizado num bairro periférico de Lisboa. Pedro, ansioso por fechar o caso, insistiu em participar apesar da baixa recente. Numa operação, confrontaram Vasco, que resistiu e foi abatido. Mas antes de morrer, Vasco murmurou algo estranho. Diz ao Ferreira que isto não acaba aqui. Pedro gelou. Ferreira? Como Miguel. Ao confrontar Miguel, este empalideceu. Pedro, há algo que não te contei. Anos atrás, antes de casar com Ana, tive uma relação breve com o irmão de Vasco. Foi tóxica, envolveu drogas. Eu saí, limpei-me, casei. Mas a família dele nunca perdoou. Pensavam que eu o denunciei à polícia. O mundo de Pedro desabou. O Salvador era ligado ao seu atacante. Confiança abalada, discussões acesas. Porque não contaste, gritou Pedro. Miguel chorou. Tinha medo de te perder. Era passado. Sofia, ouvindo a discussão, chorou também. Não briguei. Pedro afastou-se, confuso. A cidade parecia conspirar contra eles, rumores no trabalho, olhares na rua. Mas o amor teimava. Miguel procurou, explicando tudo, pedindo perdão. Lentamente, reconciliaram-se. Mas o twist aproximava-se. Descobriram que Vasco não atuara sozinho, havia uma rede maior, e alguém na PSP vazava informações. A tensão crescia como uma tempestade sobre o Atlântico. Pedro, de volta ao ativo, mergulhava na investigação interna. Suspeitas recaíam sobre colegas, incluindo o inspetor Ramos, que tinha ligações antigas a bairros problemáticos. Pedro sentia-se dividido, lealdade à farda versus o amor por Miguel. Miguel, atormentado pela culpa, decidia proteger a família. Contratou um advogado, revelou tudo à polícia judiciária, limpando o nome. Mas isso atraiu ameaças anónimas, chamadas, cartas. Paga pelo que fizeste ao meu irmão. Sofia começou a ter pesadelos. Miguel escondia o medo, mas Pedro via. Vamos resolver isto juntos, prometia, abraçando-os à noite. Um dia, o alto drama, uma emboscada. Pedro seguia uma pista quando foi atacado por capangas da rede. Ferido novamente, ligou para Miguel. Vem buscar-me. No cais de Alcântara. Miguel correu, deixando Sofia com vizinhos de confiança. Encontrou Pedro sangrando, mas vivo.
Ali, sob a lua, declararam amor abertamente. Não importa o passado. Tu és o meu futuro. Mas o perigo escalava. Descobriram que Ramos era o traidor, protegendo a rede por subornos antigos. Confrontado, Ramos confessou parcialmente, mas fugiu. A cidade inteira parecia prender a respiração. Jornais falavam do polícia-herói ferido 2 vezes. Rumores sobre a vida privada de Pedro circulavam. Numa noite de fado no Bairro Alto, Miguel e Pedro decidiram assumir publicamente. Chega de esconder, disse Pedro. Sofia, compreendendo aos poucos, perguntou: o tio Pedro é o teu namorado? Miguel assentiu, lágrimas nos olhos. Sim, princesa. E ele ama-nos aos 2. A criança sorriu. Eu também o amo. Mas o clímax aproximava-se. Ramos, encurralado, planeava um último ato, raptar Sofia para forçar Miguel a calar-se sobre o passado. Pedro, intuindo o perigo, correu para a casa de Miguel. Chegou a tempo, confronto violento, Ramos desarmado e preso. A cidade chocou-se com as notícias: corrupção na PSP, um polícia gay salvando a família do homem que o salvara. As manchetes explodiam: polícia-herói gay revela amor proibido que desmascarou corrupção. Lisboa fervia em debates. Alguns aplaudiam a coragem, outros criticavam. Mas a maioria, numa Portugal cada vez mais aberta, apoiava. Pedro enfrentava inquérito interno. Colegas divididos, uns afastavam-se, outros aproximavam-se. O comandante elogiava: a tua orientação não muda o teu valor. Miguel lidava com a exposição. Amigos antigos reapareciam, família de Ana aceitava finalmente. Sofia tornava-se o centro, o pai e o Pedro são namorados, como nos filmes. Mas feridas profundas curavam lentamente. Pedro confessava traumas de closet, Miguel o luto não resolvido. Terapia conjunta ajudava, fortalecendo laços. Um twist inesperado: entre os documentos de Ramos, encontraram provas de que o tiroteio inicial fora orquestrado para silenciar Miguel, que anos antes testemunhara anonimamente contra a rede. Tudo ligava-se. O salvamento de Miguel não fora acaso, o destino entrelaçara-os para a justiça. Pedro, promovido por bravura, tornou-se símbolo LGBT na PSP, palestrando sobre inclusão. Miguel prosperava profissionalmente, desenhando projetos com inspiração renovada. Juntos, passeavam abertamente pelo Lisboa Factory, mãos dadas, Sofia entre eles. Mas sombras persistiam, preconceitos subtis, olhares na rua. Um incidente num café, comentários homofóbicos, testou-os. Pedro defendeu-se calmamente, Miguel apoiou. A força do amor superava. Primavera chegava a Lisboa, flores de jacarandá pintando as ruas de roxo. Pedro e Miguel planeavam o futuro, morar juntos, talvez adotar outro filho. Sofia adaptava-se maravilhosamente, chamando Pedro de pai Pedro, às vezes. Mas alto o drama final, um julgamento. Ramos e cúmplices enfrentavam tribunal. Testemunhos emocionantes, Pedro revelando tudo, Miguel confrontando passado. A cidade acompanhava, dividida mas evoluindo. Numa audiência, surpresa, o irmão sobrevivente de Vasco apareceu, pedindo perdão. O ódio da família destruiu-nos. Vocês mostraram outro caminho. Lágrimas, reconciliação parcial. Fora do tribunal, protestos pró e contra, mas o amor venceu simbolicamente. Pedro e Miguel casaram-se civilmente numa cerimónia íntima no Mirador de Santa Catarina, com vista para o Tejo. Sofia carregava as alianças. Votos profundos: salvaste-me mais que a vida. Salvaste-me a alma. Amigos, família, colegas da PSP aplaudiam. Mas twist final chocante: uma carta anónima revelava que Ana, esposa de Miguel, morrera num acidente ligado indiretamente à rede, sabotagem por vingança antiga. Devastação. Miguel desabava, culpa renovada. Pedro segurava-o: não foste tu. Fomos vítimas. Agora, somos sobreviventes. Juntos, enfrentavam a verdade, curando feridas definitivas. Anos depois, Lisboa mudara sutilmente. Pedro, agora inspetor, liderava a unidade de inclusão LGBT na PSP.
Miguel, arquiteto premiado, desenhava espaços comunitários para famílias diversas. Sofia, adolescente, orgulhava-se dos pais. Vocês mudaram a cidade, dizia. O twist que abalara tudo tornara-se lenda, o pai solteiro gay que salvara a polícia, revelando corrupção e amor proibido. Portugal, já progressista, inspirava-se na história real, anonimizada nos média, mas conhecida nos círculos. Eles viviam em casa com vista para o Tejo, adotaram um menino, construindo família plena. Conflitos superados, preconceitos, perdas, segredos. No fim, amor profundo triunfava. Passeios ao pôr do sol, mãos dadas, corações entrelaçados. Porque, no meio do caos, o destino escolhera-os para provar que o amor, verdadeiro e corajoso, vence tudo. A cidade, outrora testemunha de dor, agora celebrava a sua redenção.